Bom dia, então, estamos aqui. Meu nome é Carla Brandão, eu sou diretora do Departamento Municipal de Saúde e vim dar as boas-vindas a todos que irão participar da nossa audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre do ano de 2021. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais, agradecer a todos que também não estão aqui, mas que fizeram parte da realização dos serviços nos diversos locais aí que nós temos de oferta de serviços na área da saúde. Bom dia, meu nome é Mary Ellen, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde de Bela Vista do Paraíso. Bom, então bom dia, eu vou fazer a apresentação dos dados referente à gestão, lá do Departamento de Saúde, do terceiro quadrimestre de 2021, que engloba então os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Então, com relação à documentação, nós tivemos que correr um pouquinho, nesse último quadrimestre, tá? Foram realizadas documentações das resoluções da Secretaria de Saúde do Estado 585 de 2021, referente a 3 veículos para o Estratégia Saúde da Família. Depois veio a resolução 1083, que permitia que a gente recebesse mais um veículo extra para contribuir com a atenção básica. Depois a resolução 933 de 2021, que dá direito ao município receber, então, um aporte financeiro para adquirir 2 ambulâncias do tipo A, tá? Os 4 veículos nós já recebemos, já estão no pátio lá da Secretaria e vão ser redistribuídos para complementar uma parte da frota e para substituir alguns veículos que já estão com bastante uso. A intenção é leiloar esses veículos que vão ser substituídos para conseguir recursos financeiros para a gente conseguir dar a contrapartida do município para a compra dessas 2 ambulâncias. A resolução das ambulâncias, a gente ainda não recebeu o aporte financeiro. Tá? Também temos a resolução 1009 de 2021, que dá direito a adquirir uma van. A resolução 1067, que dá direito a adquirir mais uma van também, tá? Tem uma contrapartida aí do município, que nós já estamos verificando como vai ser feito esse aporte financeiro, de onde vai ser retirado o dinheiro, E a resolução 1102 de 2021, que substitui o antigo programa Vigia SUS pelo programa Provigia. Esse valor já veio um aporte financeiro aí de R$79 mil, nós recebemos já, e ia ter uma oficina de treinamento para a gente saber quais as diretrizes para a utilização desse recurso financeiro. A oficina foi cancelada, nós estamos aguardando para fazer uma previsão de como vai ser gasto esse recurso. Também nós conseguimos o pagamento já, está em conta o dinheiro para adquirir um micro-ônibus para o transporte sanitário através de emenda parlamentar, um aparelho de ultrassom, 3 eletrocardiogramas e mais alguns equipamentos para atenção básica, em especial quase toda a mobília e adquirir todos os equipamentos, cozinha, recepção, TV, a cadeira da odonto lá para o posto de saúde de Santa Margarida, que deve ser inaugurado em breve. De instrumentos em construção no terceiro quadrimestre, então, nós tivemos de novo, mantendo a implantação do prontuário eletrônico através do sistema eSUS, por conta da Lei Previne Brasil, que vai mudar um pouco o repasse financeiro da atenção básica. Nós realizamos Conferência Municipal de Saúde Mental e tivemos o retorno aí da rede gestora, porque ela ficou um período sob a gestão da saúde, foi para a educação e retornou agora para a saúde. Também de conquistas, nós tivemos a realização do PSS, Provavelmente os profissionais serão chamados aí em breve. Também estamos tendo o Opera Paraná, que é um projeto de multirão de cirurgias, Nós tivemos em torno de R$179 mil liberados em cirurgias. Computamos todas as nossas filas, reavaliamos, ligamos para paciente por paciente para refazer a nossa fila e organizar essa demanda cirúrgica no nosso município. Frente a isso também, antes do Opera Paraná, nós tivemos aí um multirão cirúrgico, no valor de uns 30 mil e uns quebradinhos aí, que alguns desses pacientes já realizaram as cirurgias. Se eu não me engano, foi em torno de 16 cirurgias que a gente conseguiu também retirar aí um pouco da fila.
Recursos financeiros, então, né, apesar da gente ainda ter uma queda lá nos números de atendimentos em dezembro, em especial com relação ao Covid, né, mas as nossas ações nós ainda recebemos por conta de alimentar sistema um recurso aí do centro de Covid de R$180 mil, uma parte recebeu no final do ano passado e uma parte recebeu no início de 2022. E o recurso, a quantidade nesse quadrimestre de recurso empregado na saúde ficou em torno de 22,85%, que está dentro do que foi pactuado lá no Plano Municipal de Saúde. Quando a gente fechar o nosso relatório, provavelmente nós vamos ter conseguido atingir o que foi pactuado. Então, o que foi apresentado, essa documentação, toda essa questão em especial de recursos está disponível para quem tiver dúvida na Secretaria de Saúde. E acho que assim, todo esse esforço, toda essa correria, nada adianta se a gente não tocar o coração das pessoas. Quando falo pessoas, temos que nos incluir também. Lembrar que nós que fazemos o cuidado, que fazemos a saúde do município, também somos pessoas, né? Temos sentimentos, a gente precisa pensar. Por isso, né, a partir de agora, que as coisas estão um pouco mais tranquila, dentro do eixo, nós também nos acostumamos um pouco mais, a gente vai pensar aí numa política de valorização também dos nossos profissionais, tá? Era isso, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Kellen, sou diretora de enfermagem do Hospital de Bela Vista e estou aqui para apresentar o terceiro quadrimestre de 2021 de atendimento do hospital. Bom, o nosso quadro de funcionários são formados por 17 técnicos de enfermagem, 5 enfermeiros, estamos agora com 5 administrativos, 3 zeladoras, 3 cozinheiras, eu como coordenadora, 9 médicos, 1 farmacêutica, 1 serviços gerais de manutenção, 2 técnicos de raio-x e 1 segurança. Bom, aqui eu vou apresentar o atendimento no período de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tivemos na parte de internação, em setembro, 38 pacientes, 27 em outubro, 44 em novembro e 41 em dezembro. No atendimento de pronto-socorro, que é aquela parte da frente lá do hospital, e mais a ala do Covid, 3.424 pacientes foram atendidos em setembro, 3.090 em outubro, 3.722 em novembro e em dezembro 3.869 pacientes. Um aumento bem significativo de atendimento para uma cidade de 15 mil habitantes. Aqui tem a parte de internamento. Eu separei os menores de 18 anos com os maiores de 18 anos, porque não estamos tendo muito atendimento de internamento em pediatria. Então, setembro, outubro, novembro, não teve nenhuma criança internada no hospital. Em dezembro, teve 2. O restante foi todos de maiores de 18 anos. Na ala do Covid, tivemos 9 pacientes internados em setembro e outubro. Em novembro foram 2 pacientes e em dezembro 3 pacientes. Isso a gente já vê o reflexo da vacina no município, a queda da internação por Covid. Temos também aqui 2 internações social em setembro, outubro 1, novembro 2 e em dezembro nenhuma. Essas internações social são mais para pacientes de psiquiatria, para solicitar vaga para outros hospitais e maus tratos. Também vou falar para vocês sobre os procedimentos do hospital. Em setembro, fizemos 3.694 procedimentos, em outubro, 3.672,
Em novembro, 4.357. Em dezembro, 3.881. O que seriam esses procedimentos? São curativo, drenagem de abscessos, sutura, lavagem de ouvido, lavagem gástrica, retirada de pontos, eletro, raio-x, retirada de corpo estranho e sonda nasogástrica. Nessa parte eu fiz um pronto-socorro separando os atendimentos dos maiores e menores. Então, menores de 18 anos, tivemos 257 pacientes em setembro, 285 em outubro, 416 em novembro e 500 em dezembro. O total de atendimento do hospital acaba saindo em torno de 117,54 consultas por dia no hospital, num plantão de 24 horas. Ações previstas são as capacitações internas com enfermeiros e técnicos, a implantação de uma equipe multidisciplinar, que é nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta. Um nutricionista para agora, conseguimos, vai iniciar agora em abril. Um acolhimento e incentivo do profissional, melhorias nas estruturas e trabalho em ações em conjuntos com o SAMU e o BS. As nossas maiores dificuldades o grande número de atendimentos eletivos, funcionários para transferências hospitalares, falta de computadores para a informatização, contratação de médicos plantonistas, aquisição de materiais e medicamentos e equipamentos. No final de ano, geralmente é mais difícil a aquisição mesmo desses materiais, mas agora já está regularizado, já estamos tendo mais facilidade. E é assim, gente, que os desafios de hoje sejam combustível para fazermos o melhor trabalho possível. Estamos aí, alguma dúvida? Bom dia, pessoal. Meu nome é André, eu sou farmacêutico e faço parte da farmácia municipal. A nossa equipe é formada pelo Rodrigo Mota, que é o farmacêutico técnico, responsável técnico, eu que sou farmacêutico substituto, e temos a Cláudia e o Lucas, que são atendentes. Nosso horário de funcionamento vai das 7 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Nosso atendimento, hoje a gente atende mais ou menos mais de 800 pacientes provenientes de consultas médicas e odontológicas, hipertensos e diabéticos. Pacientes crônicos do CEAF, que é o componente especializado da assistência farmacêutica, e o Paraná Sem Dor. A qualidade dos serviços prestados são a dispensação dos medicamentos do elenco estadual, que são componentes básicos da assistência farmacêutica, e os do CEAF. As exigências são receita médica atualizada para todas as medicações, cartão do SUS e RG. As nossas compras são feitas pelo consórcio Paraná Saúde. Esses valores compreendem o período quadrimestral, que vai de setembro a dezembro de 2021. No dia 5 de outubro, nós tivemos 2 repasses, que um foi municipal, que foi o valor de R$ 40.001,21, e um repasse federal, que foi destinado para a compra de medicamentos para a saúde mental, no valor de R$ 7.854,77. Em novembro, no dia 25, tivemos mais 2 repasses, que foi um federal no valor de R$ 7.568,86 e o repasse estadual de R$ 22.959,90. E em dezembro, no dia 17, nós tivemos outro repasse municipal no valor de R$ 40 mil. Os gastos com recurso municipal. Devido ao aumento do caso de Covid no município, nós tivemos que priorizar medicamentos voltados para a doença. Apesar disso, hoje a farmácia encontra-se com poucas faltas, devido à exigência de prescrição médica e recadastro de hipertensos diabéticos. Só isso. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Meu nome é Elisandra, eu venho representar o Departamento de Fisioterapia da Unidade Básica do Orlando do Rio. A nossa equipe, nessa época que a gente está relatando, que é de setembro a dezembro de 2021, era composta por mim, Elisandra, pelo Dr. Hilário, pela Letícia Fabrini e pela Alessandra de Paulo. O horário de funcionamento das 7 às 11, retornando ao meio-dia, às 12 horas, às 16. O atendimento lá realizado é a fisioterapia respiratória, a ortopedia e reumatologia, pós-operatório e neurológica. Então, em setembro, foram realizados de fisioterapia respiratória 12 atendimentos, em outubro 10, em novembro 8 e em dezembro 12. Ortopedia e reumatologia, em setembro foram 499, em outubro 477, em novembro 560 e em dezembro 412. De fisioterapia pós-operatória, nós tivemos em setembro 68 atendimentos, 72 em outubro, em novembro 65 e em dezembro 48. Na neurologia, na fisioterapia neurológica, nós tivemos em setembro 86, em outubro 64, em novembro 58 e em dezembro 42 atendimentos. É isso, alguma dúvida? Bom dia, meu nome é Marielle, sou dentista e coordenadora da Odonto de Bela Vista do Paraíso. Vou apresentar então a terceira audiência pública de saúde no setor odontológico, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Então, nossa equipe de trabalho no posto de saúde Orlando do Rio, nós temos a doutora Clara, que sai 20 horas, a doutora Eliane Salomão, 20 horas, doutor Wilson, 20 horas, doutor Luiz Ricardo, 20 horas e a doutora Giovana, que 40 horas. Temos as TSD Elisete, Diva, Ana Maria e Eliane, que são 40 horas, e a Marisete, que é a nossa secretária. No posto de saúde Augusto Marques de Oliveira Filho, tem Marielle, que é 20 horas, doutora Silvia, 40 horas, doutor Marcelo, 20 horas. Nós temos a SB Cláudia e Vera Funari, que agora se aposentou, Os atendimentos eles são realizados nos postos de saúde Orlando do Rio e Augusto Marques de Oliveira, todos os dias nos horários das 7 às 11 e das 13 às 17 horas. Nosso relatório mensais quantitativo. O atendimento de urgência e emergência, 794 pacientes, de 0 a 17 anos, 306 pacientes e o eletivo, 1.547. Totalizando 2.647 atendimentos. Esse número de atendimento de urgência, ele é bem alto, devido ao número de falta que nós temos de pacientes. E automaticamente, o paciente, quando ele falta, ele é dado a vaga para outro paciente. E ele futuramente volta a ser atendido na emergência. Então, por isso que é alto esse número. Então, nós voltamos com os atendimentos, seguindo as orientações e as exigências dos órgãos de saúde, que são 4 pacientes agendados, gestante, bebês e a urgência que é de livre demanda. As atividades educativas, que são os atendimentos às crianças da escola e a atividade de aplicação de flúor também dentro da escola, ainda seguem suspensa, com planejamento para voltar em março. O nosso objetivo de sempre é retornar os atendimentos escolares e a aplicação de flúor nas escolas, porque é a partir da prevenção que a gente diminui esse número de emergência. O atendimento de 100% das gestantes acompanhada pelo município, o reencaminhamento de pacientes para o tratamento de canal e de confecção de prótese. O município já fez um contrato com o Sismepar, então logo já vai estar disponibilizado novamente esse serviço.
e sempre cessar a lista de espera. Obrigada. Estou à disposição de quaisquer dúvida de qualquer um. Obrigada. Bom dia. Meu nome é Joel. Eu estou como coordenador da equipe da Vigilância Sanitária. Equipe, coordenador sou eu, médico veterinário Felipe, coordenador de campo é o Wagner, secretária Amanda, estagiária Gabi. Nós temos 4 agentes efetivos e 9 agentes contratados. Frota, um Siena, Kombi e uma van. Imóveis trabalhados. No mês de setembro, residência 2.477, comércio 289, terrenos baldios 490. Outros geralmente é roçagem, arrastões que a gente faz e algumas vezes limpeza da rodovia, da entrada da cidade até o final de Santa Margarida, a pedido da administração pública. Outubro, 403 residências. Esse mês o número foi menor porque teve um período chuvoso e tivemos vários funcionários com Covid-19. Comércio 30, terrenos baldios 55 e outros 44. Novembro, 999 residências, comércio 135, terrenos baldios 131 e outros 60. Dezembro, 1.451 residências, comércio 134, terrenos baldios 267 e outros 47, um total de 5.330 residências, 588 comércios, 943 terrenos baldios e 317 outros. Imóveis trabalhados, pesquisa vetorial especial. Setembro, 68 residências, 5 comércios, terrenos baldios 6 e outros 4. Outubro, zerado. Novembro também e dezembro também. Um total de 68 residências, comércio 5, terrenos baldios 6 e outros 4. Pontos estratégicos trabalhados. Setembro nenhum, outubro 21, novembro 42, dezembro 20, um total de 83. Denúncias. Setembro 36, outubro 29, novembro 25, dezembro 21. Coletas e análise de água. Setembro 20, outubro 20, novembro 20 e dezembro 20. Licenciamento de estabelecimento. Setembro 2, outubro 2, novembro 3, dezembro 1. Outros 47, 36, 53 e 44. Um total de 105 em setembro, 87 em outubro, em novembro 101 e em dezembro 86. É isso. Bom dia, eu sou a Jéssica, sou responsável pelo Polo de Academia da Saúde. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os atendimentos lá. Os grupos de alongamentos lá acontecem todos os dias, demanda encaminhamento do médico ou espontânea. Lá tem atendimento com nutricionista e também com psicóloga. O público-alvo são todas as idades, jovens, adultos, idosos, pessoas que têm hipertensão, que são diabéticas, ou também que não possuem nenhum tipo de comorbidade. Em setembro foram realizados 232 atendimentos, sendo 4 atendimentos em crianças e adolescentes entre 0 a 18 anos. Em outubro foram realizados 182 atendimentos, em novembro 200 atendimentos e em dezembro 40 atendimentos.
Em dezembro sempre tem uma boa baixa na participação por ser, né, mês festivo, então as pessoas param um pouco de participarem. É isso. Obrigada. Alguma dúvida? Bom dia, eu sou Liliane, enfermeira do setor de epidemiologia e coordenadora do setor. No terceiro quadrimestre, a gente teve 47 óbitos. Desses 47, 7 foi por Covid, 14 por domiciliar, não por Covid, como por qualquer outra questão. 47 foi óbitos dentro de hospitais, como Bela Vista do Paraíso e outros. E a gente teve 2 mortes em via públicas, como um acidente. Aí eu coloquei o do segundo quadrimestre só para ter uma base, mas eu vou falar hoje em especial só do terceiro quadrimestre. De nascidos, que a gente fala que é o SINASC, a gente teve 46 nascidos na cidade de Bela Vista. Desses, 24 nasceram na cidade de Londrina, 20 em Cambé, 2 em Ibiporã. 23 do sexo feminino, 23 do sexo masculino. Tivemos 13 parto via vaginal, que é o normal, e 33 parto cesárea. As notificações do SINAM, que são fichas que a gente recolhe do hospital, das UBS ou de qualquer outro setor, que vem até para nós para ser lançados no sistema do SINAM. Acidentes por animais peçonhentos são 12, atendimento antirrábico 19, violência interpessoal e autoprovocada 59, e dessas violências interpessoal e autoprovocada, a gente tem um grupo do núcleo de violência que a gente faz um acompanhamento dessas fichas perante ser passado essas fichas nesse grupo de violência. De tuberculose 1, toxoplasmose 1 e meningite 2. Essas fichas foram notificadas em outro município, os pacientes que foram internados em hospitais, e aí eles fazem a notificação e mandam para nós. Aqui é de dengue, não está especificado, mas é de dengue. No terceiro quadrimestre tivemos 34 notificações, dessas 34, os 2 positivos. Mas dessas notificações, pode-se dizer que mais da metade não coleta exame. Ou seja, a gente faz a notificação ao hospital postos de saúde, orienta o paciente os dias de coleta de exame, só que esses pacientes não fazem a coleta. A gente entra em contato lá no setor de epidêmico, orientando o paciente que ele ainda está dentro do prazo, até qual dia que ele pode estar indo coletar o exame, mas mesmo assim ele não faz essa coleta. Então, assim, desses 2 positivos, a gente não consegue ter o total dessas 34 notificações, se foram todos, somente esses 2 positivos ou não. É uma grande dificuldade que a gente tem. De cobertura vacinal. A vacina de tetraviral, aí aqui está especificado por mês, né? Mês de setembro tivemos uma cobertura de 6,28, outubro também, novembro 12,57 e dezembro 0. A tetra, ela não está vindo mais para a gente. Ela, em vez de vir a vacina tetraviral, ela vem a tríplice viral mais a varicela. Por isso que deu 0. A pneumococcus, e ela também não é feita todo mês, ela é feita quando a criança tem 1 ano. Então, às vezes, em setembro, outubro, um mês dá mais alto, um mês dá mais baixo, devido a essas idades que tem que fazer a vacina e os meses que não tem. A pneumocócica deu 62,83% em setembro, 77,39% em outubro, 56,54% em novembro e dezembro. A rotavírus, ela é feita também antes de 1 ano de idade.
deu 69,11% em setembro e outubro, 50,26% em novembro, 50% e também em dezembro. A BCG, que é a vacina que a criança toma ao nascer, tem hospital que a criança já sai com a BCG realizada, mas a maioria não sai. Aí ela vem para a UBS para ser vacinada. E a gente sempre tem uma porcentagem baixa dessa vacina, não porque não é feita, mas porque a criança, ao ir fazer essa vacina, ela às vezes não tem o cartão do SUS ainda e nem a certidão de nascimento, porque é na primeira semana logo que ela nasce, sai do hospital. E sem esses dados a gente não consegue lançar no sistema, que é o eSUS, aí fica então com a porcentagem baixa. A meningocócica C, ela é também menor de 1 ano e com 1 ano, deu 50,26% em setembro, 56,54% em outubro, 81,68% em novembro e 43,98% em dezembro. A tríplice viral, que é com 1 ano, mas aqui é a D2, então é com 4 anos, ela é em setembro 6,28%, outubro também, novembro 12,57% e em dezembro 0%. Em dezembro eu creio que não só em alguns setores que tem uma baixa devido a pessoas que vão viajar, passear e sair, como nós também nos dados vacinais também acabam sendo mais baixos. A poliomielite, que é menor de 1 ano, 56,54% em setembro, outubro 50 e 26%, novembro também e dezembro 25,13%. Nossa, tem um monte. Febre amarela, menor de 1 ano, em setembro 62,83%, em outubro 18,85%, novembro 25,13% e dezembro também. A hepatite A, que é 1 ano e 3 meses, em setembro 56,54%, outubro 50,26%, novembro também e dezembro 25,13%. A meningocócica de 1 ano, em setembro 75,39%, outubro 18,85%, novembro 62,83% e dezembro 37,7%. Aí a polio, que tem um segundo reforço, ela é feita com menos de 1 ano, com 1 ano e 4 anos. Esse é o segundo reforço com 4 anos. Em setembro atingimos 106,8%, outubro 99,45%, novembro 92,82% e em dezembro 39,78%. A DTP com 1 ano, esse é o primeiro reforço. Em setembro foi 50,26%, no outubro também, novembro também e em dezembro 25,13%. A tríplice viral, que é com 1 ano e 3 meses, não, com 1 ano, é a primeira dose, primeiro reforço, 106, em outubro 25,13%, novembro 81,68% e dezembro 43,98%. Essa pneumopopular de 1 ano. A DTP, que aí é o segundo reforço com 4 anos, então até 4 anos a criança ela tem um calendário de vacina bem amplo, bem extenso, com bastante vacina, até 4 anos. Depois disso, aí acaba ficando mais espaçadas as vacinas. Então, 4 anos, esse reforço foi 92,82%, em outubro 106,8%, novembro 92,82% e em dezembro 33,15%. A hepatite B, que são todas menores de 1 ano, 62,83%, outubro 37,7%, novembro 75,39% e dezembro 50,26%. A penta, são todas também menores de 1 ano, 62,83%, então a penta e a hepatite é juntas, e a polio também, geralmente dá sempre o mesmo valor, por elas serem feitas na mesma época. Setembro 62,83%, outubro 37,7%, novembro 75,39% e dezembro 50,26%. A varicela, que ela é com 4 anos no reforço, 69,11%, outubro também, novembro também, dezembro 25,13%.
E a polio menor de 1 ano, que é com 1 ano, o primeiro reforço, 62,83, outubro 31,41, novembro 75,39 e dezembro 50,26. Aí aqui é as vacinas de Covid, tá? O que a gente recebeu no terceiro quadrimestre? Recebemos 12.489 vacinas de primeira dose. A gente recebeu de segunda dose 10.960, de terceira dose, porque aí já em dezembro a gente começou a receber as vacinas de reforço, que a gente falou de terceira dose, 2.811, e a dose única Janssen foi 270. Dessas recebidas e vacinadas, tivemos de primeira dose vacinadas 12.553, de segunda dose 11.430, porque aí essas vacinadas a gente foi juntando lá do segundo quadrimestre. De D3, 2.811 e a dose única manteve 270, que ela foi feita lá no segundo quadrimestre. Aí o boletim que estava até o dia 30 de dezembro eram de 5 pessoas novas, 2.499 confirmadas, ativas tinha 7, em investigação 19, curadas 2.412, descartadas 3.212, 80 óbitos e ninguém transferidos. As vantagens do setor, que no momento, no terceiro quadrimestre, nós estávamos em 4 funcionárias. Eu, enfermeira coordenadora do setor, aí tem a Paloma, que é uma outra enfermeira que entrou no começo de novembro, ela está aprendendo também toda a parte do setor de epidêmio, para estar dividindo comigo, e mais à frente agora das vacinas de Covid. Ar-condicionado na sala. É uma grande vantagem, porque a gente tem a geladeira de frios, né, a rede de frios, então essa geladeira ela não pode ficar em ambiente muito quente. E até para a gente trabalhar é um conforto melhor, tá mais um ar ambientado, né? As desvantagens, acabei não escrevi, mas assim, uma desvantagem que eu acho que pode ser do setor da epidemiologia é a falta da gente conseguir manter o nosso planejamento em dia. A gente planeja, a gente fala que vai fazer algumas coisas fora do setor, mas com a vacina hoje em dia do Covid e toda essa mudança bruscas, de repente em baixa, de repente em alta, de todos os positivos e toda a função, isso acaba tirando a gente do nosso planejamento diário e tendo que focar mais nessa outra questão. As vacinas mudam muito, vem vacinas novas a todo momento, aumenta a faixa, diminui a faixa etária, aumenta a quantidade de vacinadores, então a gente não consegue focar em mais nada, trabalhar em mais outras coisas que seria do setor mesmo de epidemiologia neste momento. Estamos focando mais só na questão de vacina. Vacinas, positivados e a grande maioria de acompanhamento. Bom, a minha apresentação é essa. Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Isabela, sou psicóloga representando o setor de psicologia em relação ao núcleo de violência. Então, o núcleo de violência, como a gente já vem discutindo as 3 audiências, ele vem atender ao público em relação a qualquer dimensão em relação à violência contra a criança, adolescente, mulheres e idosos, desde a violência psicológica até a violência física. E os objetivos do núcleo seria fortalecer as ações, notificar a violência, trabalhar questões de violência e trabalhar o processo de reflexão e mudança de comportamento do indivíduo. Atualmente os atendimentos são realizados no próprio departamento de saúde, de maneira individual. Normalmente os casos são encaminhados por outros serviços, então sempre vem uma triagem antes, como a Liliane falou em relação à epidemiologia, temos hoje a ficha SINAM, né?
e através dela os casos vêm para o atendimento psicológico no núcleo de violência. A carga horária são de 40 horas semanais cumpridas por mim, né, que sou psicóloga, e as ações desenvolvidas de setembro a dezembro de 2021. Então, são os avanços aos fluxos, junto à rede de proteção da criança e do adolescente e a outros serviços, no caso CRAS, CREAS, né, Casa-Lar. Então, é um trabalho todo multidisciplinar, com vários profissionais aí, né? Existe essa troca de experiência entre os profissionais, para também estar me ajudando ali com os atendimentos dos pacientes. Então, eu fiz uma avaliação dos 3 quadrimestres. Então, bem rapidamente, em janeiro a abril, o núcleo teve 92 atendimentos, de maio a agosto 201 e de setembro a dezembro 180. Então, no primeiro quadrimestre houve a melhora do espaço físico, direcionamento das fichas de notificações e seus respectivos trabalhos a serem desenvolvidos, o trabalho realizado junto aos outros setores. E em maio e agosto houve também essa melhora no fluxo em relação às triagens realizadas para acompanhamento psicológico. No caso desses outros serviços é necessário algumas informações sobre a família e o indivíduo. Então, maior compromisso dos pacientes em relação aos atendimentos, conforme a gente avança de janeiro a abril, então na metade desse ano a gente consegue um maior comprometimento desses pacientes, né? De setembro a dezembro, tivemos uma maior quantidade de encaminhamentos em relação à ficha SINAM, devido à escola ter voltado às aulas, né? Então teve bastante notificação em relação a isso. Apoio juntamente com a coordenação da rede de proteção, que no caso a rede de proteção voltou para o departamento de saúde, e assim o núcleo vem apoiando a coordenação. E também participação do projeto falando sobre, juntamente com a rede de proteção que está sendo desenvolvido também esse ano, né? As melhorias do núcleo a trabalhar de maneira dinâmica juntamente com outros serviços. Então, existe essa maneira mais flexível do trabalho, não somente individual. Trabalhar a importância do atendimento psicológico com adolescentes e adultos, a fim de não abandonarem o tratamento, que é uma coisa que a gente tem bastante em relação a esses atendimentos. E para a melhora do atendimento, participação de cursos, palestras, capacitações. Eu acho que o núcleo um trabalho muito importante no município de Bela Vista. Para melhorar isso, eu acho que a participação de cursos, né, dessas palestras e capacitações seria para melhorar. A sugestão hoje seria a aquisição de jogos e teste psicológico ali, pelo menos um teste projetivo seria de grande valia para o setor, e um sistema operacional interno para prontuário eletrônico, né? Acho que também ajudaria bastante. As dificuldades encontradas a demanda que vem para o núcleo tem sido problemas comportamentais de crianças e adolescentes, então não em relação à própria violência, então isso cabe à atenção básica no caso. É preciso conscientizar a população e aos setores qual é a demanda que o núcleo de violência atende, e maior parte do público encaminhado é adolescente com evasão escolar. Não mostram interesse nos atendimentos e também não tem assiduidade no trabalho de terapia. Então, hoje eu trago aqui para a gente não se esquecer: beba água, toma sol e, se possível, faça terapia, né? Que nós somos plantinhas com emoções e isso cabe a todos nós, certo? Obrigada. Bom dia, meu nome é Ana Regina, eu sou biomédica do Laboratório Municipal. Estou aqui para apresentar o último quadrimestre. Bom, nossa equipe de funcionários é composta por um biomédico, uma bioquímica e uma secretária. Nosso atendimento é das 7 às 17.
A coleta é feita das 7 às 8h30 até umas 9 da manhã. Depois disso são serviços internos, como mexer com gal, com outras amostras, entrega de exames e agendamentos. É necessário o pedido do médico ou de algum profissional de saúde. E a gente faz, todo atendimento é feito sobre agendamento. A gente atende toda a população, atendemos também pedidos de urgência, que geralmente vem de hospital ou alguma urgência das UBSs. Os atendimentos regulares de UBS, atendimento ao asilo e ao SF. A gente faz a conferência de amostras de Covid para o RT-PCR para enviar para a 17ª. Coleta e processamento das sorologias, né, que são mandadas ali para a UEL, e conferência e encaminhamento de escarro para o Centrolab, que aí são em parceria com a Epidêmio, e são as amostras que são feitas de dengue, de tuberculose e de todas essas doenças que são encaminhadas para fora. Aqui a gente está os nossos exames realizados, basicamente a hematologia, a bioquímica, a imuno, urina, fezes e os testes rápidos. Aqui é um quantitativo desse último quadrimestre. Em setembro foram feitos 1.986 exames, em outubro 1.577, novembro 2.089, dezembro 1.564, ali totalizando 7.216. Atendimentos em pacientes menores de 19 anos. Ali, setembro foram 63, outubro 48, novembro 71 e dezembro 63, totalizando 245. Aí, isso foi um breve resumo, o laboratório. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Bom dia, o meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga, eu acompanho a equipe do NASF. Hoje eu venho como representante do nosso setor apresentar os dados estimados ao terceiro quadrimestre do ano de 2021, de setembro a dezembro. A nossa equipe, ela atua com os seguintes profissionais, sendo um educador físico com 20 horas, uma educadora física com 30 horas, 2 fisioterapeutas com 20 horas cada, uma nutricionista 40 horas e eu como psicóloga com 40 horas. O trabalho da nossa equipe ele se desenvolve através de encaminhamentos médicos, também dos agentes comunitários de saúde e através também de algumas demandas espontâneas. O nosso público-alvo são gestantes e puérperas, crianças e adolescentes, adultos e idosos, dependentes químicos, hipertensos e diabéticos. De forma geral, o atendimento ele abrange toda a população. Algumas atividades gerais realizadas. 1.443 atendimentos clínicos domiciliares ou ambulatoriais, 124 grupos de qualidade de vida, dentre eles alongamento e fortalecimento muscular. Por questões territoriais, um setor de fisioterapia, 54 pacientes, totalizando 250 atendimentos. Educação física, 62 grupos, por grupo entre 20 e 30 pessoas. O Jardim Bela Vista, 24 pacientes, totalizando 74 atendimentos. Educação física, 62 grupos, por grupo entre 20 e 25 pessoas. Na Santa Margarida, 18 pacientes, 66 atendimentos. No centro, em psicologia, 75 pacientes, entre 600 atendimentos. Nutrição, 44 atendimentos. No Jardim Bela Vista, 29 pacientes, entre 232 atendimentos. Nutrição, 94 atendimentos. Santa Margarida, 6 pacientes, sendo 52 atendimentos. A nutrição, 31 atendimentos. Atendimentos para menores de 16 anos. No centro, fisioterapia, um paciente de 16 anos,
17 atendimentos. Nutrição, 6 atendimentos. Psicologia, 12 pacientes, 96 atendimentos. Jardim Bela Vista, 7 atendimentos. Psicologia, 7 pacientes, 63 atendimentos. Santa Margarida, 2 pacientes de 12 anos, 19 atendimentos. Nutrição, 3 atendimentos. Em psicologia, 7 pacientes, 63 atendimentos. Algumas das nossas ações realizadas. Grupos de qualidade de vida, dentre eles alongamento e fortalecimento. Os grupos de tabagismo, que totalizam entre 8 encontros. E nós também realizamos alguns contatos através de telefone com os pacientes, visando algumas orientações. E todas as atividades, elas são realizadas em rede com a equipe da saúde da família. Seria isso. Obrigada. Bom dia, eu sou Angélica, sou assistente social, estou no Departamento Municipal de Saúde. Eu atendo o programa Suplemento Alimentar e Nutricional. Então, no terceiro quadrimestre, nós tivemos, no mês de setembro, 17 crianças, 2 pessoas com deficiência, 1 adulto, 12 idosos, um total de 32 pessoas. No mês de outubro foram 15 crianças, 2 pessoas com deficiência, nenhum adulto e 5 idosos, um total de 22 pessoas. Novembro, 16 crianças, 2 pessoas com deficiência, 2 adultos, 10 idosos, 30 pessoas no total. E em dezembro, nós tivemos um atendimento de 11 crianças, 1 pessoa com deficiência, 2 adultos e 11 idosos, total de 25 pessoas. Nós fizemos a distribuição por unidade básica de saúde. A gente vê que a grande maioria é aqui da unidade básica Orlando do Rio. Em setembro foi um total de 22 pessoas, outubro 18, novembro 20 e dezembro 14 pessoas. E em Santa Margarida, na UBS Edgar Bezerra Valente, em setembro 7 pessoas, outubro 2, novembro 8 e dezembro também 8. Já na unidade básica de saúde lá do Jardim Bela Vista, Augusto Marques, em setembro 3, outubro 2, novembro 2 e dezembro 3. Nós também temos o programa de planejamento familiar, que é para esterilização cirúrgica, laqueadura e vasectomia. A gente faz um trabalho em conjunto com as unidades básicas, a enfermagem, os médicos e o serviço social. Então, nós tivemos no mês de setembro 2 gestantes que entraram com processo de laqueadura, uma mulher com processo de laqueadura, no total de 3 processos. No mês de outubro, 2 gestantes apenas, e em novembro, 1 gestante e um processo de vasectomia. E no mês de dezembro, nós tivemos 3 gestantes para laqueadura. Elas tentam fazer a laqueadura no parto, porque também depende do médico que for fazer o parto no dia. Essa é uma dificuldade que a gente está enfrentando, que aí quando elas retornam, sem a laqueadura, a gente tem que entrar pelo processo de cirurgia eletiva. Ainda no mês de dezembro foi feito um processo de laqueadura e um de vasectomia, num total de 5. E nesse quadrimestre nós tivemos 12 processos. Aqui a gente também faz uma separação por unidade básica de saúde, Foram 4 na UBS Orlando do Rio, 3 do Jardim Bela Vista e 3 de Santa Margarida.
A gente também conta com um programa de fraldas geriátricas, que a gente atende idosos, adultos e pessoas com deficiência. Nós temos um limite de até 60 pacientes, mas no mês de setembro nós atendemos 49 pacientes, outubro 51, novembro 43 e 39 no mês de dezembro. Distribuído por unidades básicas de saúde, a gente identifica que sempre o Orlando do Rio a demanda é bem maior, né? Então, em setembro, 25 pessoas, outubro, 25, novembro, 21, dezembro, 19. Do Jardim Bela Vista, setembro, 11, outubro, 12, novembro, 10 e dezembro também 10. E lá de Santa Margarida, setembro 13, outubro 14, novembro 12 e dezembro 10. A gente também faz o atendimento, informação aos pacientes em relação a medicamentos, né? Eu até falo para os pacientes que ali o nosso setor funciona como um direcionamento, mostrando para o paciente como que ele vai acessar a questão de medicação. Então, os medicamentos que não constam no elenco básico, né, no REMUME, e que não são ofertados nem pelo município nem pelo estado, quando são casos extremos, a gente, mediante parecer e avaliação técnica, a gente faz a concessão da medicação e orienta os pacientes a ingressar via judicial para conseguir esse medicamento. Nós atendemos no mês de setembro apenas um paciente idoso, no mês de outubro um paciente adulto, no mês de novembro 2 crianças e um paciente idoso, e em dezembro um paciente criança apenas, né? E todos eles pacientes da Unidade Básica de Saúde Orlando do Rio. Processo de oxigenoterapia, que é o oxigênio domiciliar, nós só tivemos o atendimento de pacientes no mês de novembro, um adulto e um idoso. A oxigenoterapia, o paciente que tem necessidade do oxigênio no domicílio, e é concedido pelo Estado, pela Regional de Saúde, e é feito um processo, né, pelo setor de serviço social. E esses 2 pacientes eram também do Orlando do Rio. Aí assim vem uma questão que até pela minha pouca experiência na saúde, me faz pensar o que acontece. Será que os nossos pacientes do Orlando do Rio têm mais acesso à informação do que os demais? O que a gente pode... Porque eu imagino que os pacientes das outras regiões também precisem desses mesmos serviços. É uma dúvida que eu tenho. Eu acho que é por conta de que a demanda é maior. A população atendida por essa unidade básica é maior. Então, às vezes, é a proporção. E se você for pensar, a população que tem uma carência maior, que precisaria mais ser atendida, são outros. Mas eu acho que por conta de que atende quase em relação, por exemplo, ao Jardim Bela Vista, atende quase um pouco mais. Era isso, gente. Peço desculpa pela apresentação dessa forma. Bom dia, meu nome é Terezinha, eu sou assistente social e estou trabalhando no setor da gestão. Vou apresentar os resultados do CAPES do último quadrimestre, mas quem é a coordenadora lá é a Franciele, e ela não pôde comparecer, então eu estou apresentando o quadrimestre. A equipe de trabalho, então tem uma psiquiatra que vem uma vez por semana 8 horas, assistente social 40 horas, é a mesma que coordena,
Instrutora de artes tem uma de 40 horas, 2 psicólogas de 20, uma enfermeira de 40 horas, um auxiliar administrativo de 40, serviços gerais 40 horas e uma estagiária de psicologia de 20 horas. Em setembro, as consultas médicas psiquiátricas registrou 71, outubro 63, novembro 58 e dezembro 38. Atendimento individual entre psicólogo, assistente social, menores de 18 anos. Setembro, o total foi 83, menores, ela colocou junto, foram 3 crianças e adolescentes. Outubro, total 71, sendo que um é menor. Novembro, 59 e 2 menores de 18 anos. Dezembro, 53 e 2 menores. Então, totalizando 18 menores de 18 anos, conforme demonstra a tela. Oficina. Em setembro foram realizadas 70 oficinas, em outubro 65, em novembro 60 e em dezembro 43. Pacientes atendidos em grupos. As oficinas elas são compostas de 10 a 18, pelo menos, pacientes. Então, em setembro, os pacientes atendidos em grupo foram 390, outubro 338, novembro 455 e dezembro 237. O CAPS também agora está aberto para dependente químico, tem grupos de dependentes químicos. Então, em setembro, 10, outubro 11, novembro também 11, dezembro 12. Visita domiciliar, 12 em setembro, em outubro 18, em novembro 13 e em dezembro 12. Notificação de violência, setembro 1 e outubro também 1, novembro e dezembro não registrou nenhuma. Como avanço, o CAPS registra o retorno dos grupos terapêuticos e o início de grupo de dependentes químicos. Foi isso que ela mandou aqui para a gente apresentar, e se alguém tiver alguma dúvida, eu trabalhei lá, de repente eu posso contribuir. Bom dia a todos, meu nome é Claudinei, trabalho na divisão de contabilidade da prefeitura e estou aqui para fazer a apresentação dos dados financeiros relativos ao terceiro quadrimestre de 2021, cujos valores são acumulativos, portanto, os valores que eu vou passar aqui é do mês de janeiro, são acumulados do mês de janeiro ao 31 de dezembro de 2021. Então, a primeira tela aqui traz o comparativo das aplicações dos recursos de saúde do terceiro quadrimestre de 2020 para 2021. Então, no terceiro quadrimestre de 2020, o gasto total com saúde foi de 14.149.767,18 e, em 2021, 13.995.554,81. Dos valores totais gastos no período, foram realizados com recursos, despesas com recursos adicionais para o ano de 2020, 6.591.138,99 e em 2021, 4.986.142,44. Portanto, do valor total aplicado aqui nos dois exercícios, esses valores foram custeados com recursos que foram transferidos do governo estadual e do governo federal. Em 2020 teve ainda a dedução de 107.116,42, que foram despesas de restos a pagar que ficaram de 2020 para 2021. Em 2021, valor zerado. Então, o total das despesas líquidas
de aplicação com serviços públicos de saúde em 2020 foram 7.451.611,77. Em 2021, 9.009.412,37. Então, esses valores foram os valores líquidos que o município aplicou, oriundos das receitas tributárias e das transferências voluntárias que recebeu no período. Aqui no caso, em 2020, a receita tributária do município, da sua arrecadação, foi de R$ 31.580.370,45. Aqui em 2021 teve um aumento significativo, foi para R$ 39.436.554. Portanto, em 2020, o valor percentual que foi aplicado na saúde para cumprir os valores mínimos da Constituição Federal foi de 23,6 em 2020 e em 2022, 22,85. Então, vocês podem verificar que em 2022, mesmo tendo um gasto maior, de 7.450.000 para 9 milhões, mesmo tendo um valor maior, a variação foi menor porque a receita total tributária do ano de 2021 foi superior à arrecadação de 2020. Nesse quadro aqui, ele traz as despesas custeadas com os recursos não computados no cálculo, é aquele que eu acabei de falar ali atrás. Então, dividido pelos blocos de financiamento, pelas subfunções atenção básica, foi aplicado R$ 3.368.837,90, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 829.441,92, vigilância sanitária, R$ 5.230,71, e vigilância epidemiológica, R$ 782.631,91, totalizando então R$ 4.986.142,44, valor esse que ele não é computado no cálculo do índice de aplicação em saúde. Aqui temos o demonstrativo da aplicação, o demonstrativo das receitas, recebida pelo município no período, então composta por esses três blocos, que é as receitas de impostos do município, as receitas de impostos oriundas das transferências da União, das transferências voluntárias da União e as das transferências voluntárias do Estado. Então aqui as receitas do município são compostas nesse bloco pelo IPTU, ISS, Imposto sobre Serviço, ITBI e o Imposto de Renda. Essas são as receitas próprias que o município arrecadou no período de 2021, totalizando então R$ 6.086.205,84. Receitas da União, que são compostas pelo Fundo de Participação do Município, o FPM, e pelo ITR, Imposto Territorial Rural, totalizando aqui R$ 20.853.913,04, sendo essa aqui o maior bloco de arrecadação do município. Receita de impostos do Estado, que são compostos pelos tributos ICMS, IPVA e IPVI, totalizando R$ 12.496.435,12. Então, a soma dos três aqui perfaz o valor de R$ 39.436.554. Os 15%, que é o limite constitucional, se ele fosse aplicado, ele iria corresponder ao valor de R$ 5.915.483,10. Portanto, o valor aplicado foi de R$ 9.009.412,37, correspondendo aos 22,85%. Então, em 31 de dezembro de 2021, essas são as contas que compõem a área o órgão da saúde, E aqui tem os saldos em 31 de 12 de 2021 de cada uma delas, Então estão todas aqui relacionadas. Tem aqui a maioria das contas para investimentos, passaram com saldos,
cujos investimentos estão em licitação, estão sendo executados esse ano também. Naquele momento, o saldo delas compunha o valor de R$ 1.689.560,04. Despesas a pagar, fechou o exercício sem nenhum empenho de resto a pagar, ou seja, todos os empenhos foram liquidados e efetivamente pagos no exercício 2021, empenhos da área da saúde. Então, o saldo financeiro disponível, o mesmo valor aqui, porque não tinha nenhum empenho, nenhum valor de resto a pagar, nem processados nem a processar. Aqui nós temos o demonstrativo das despesas realizadas por natureza. Então, as despesas elas são classificadas em despesas correntes e despesas de capital, né? As despesas de capital, elas são aquelas despesas de obras, né? E de equipamentos e material permanente, e as demais despesas são classificadas aqui como despesas correntes. Então aí tem dentro das despesas correntes, tem a divisão aqui para cada natureza de despesa, então vencimentos e vantagens fixas. Primeiro lá, despesas correntes, foi computado o valor total gasto, foi computado o valor de R$ 13.678.494,01, e as despesas de investimento no ano de 2021 foram de R$ 317.060,80. Então, as despesas correntes representou 97,73% do total das despesas efetivadas na saúde, e as despesas de capital representaram 2,27% do total das despesas efetivadas no Departamento de Saúde. Aí dentro das despesas correntes, né, aí nós temos lá as subdivisões, vencimentos e vantagens fixas, que são os salários, né, pagos para servidores que atuam na área da saúde, sendo eles comissionados ou efetivos. E agora aqui que vai começar os PSS, os contratados via PSS também a partir desse ano, vai entrar nessa modalidade aqui, nessa natureza de despesa. Mas em 2021, então, esse valor foi de R$ 4.401.344,30, representando 31,44% do total das despesas correntes. Obrigações patronais, que são os encargos incidentes sobre esses vencimentos, né? Que são, para quem é comissionado, recolhimentos para o INSS, e para quem é concursado, recolhimentos para o Instituto de Previdência e o Previbel. O valor foi de R$ 1.083.672,49, o que representa 7,74% do total das despesas correntes. Rateio pela participação em consórcio, R$ 88.686,29, representando 0,63%. Diárias, R$ 1.620. Material de consumo, R$ 1.481.133,27, que representa 10,58% do total das despesas correntes. Material ou bem para distribuição gratuita, R$ 90.518,13, que representa 0,65%. Outros serviços de terceiras pessoas jurídicas, que basicamente são os médicos que são contratados por pessoa jurídica, e algumas despesas como água, luz, que também são despesas bancárias, que também são incluídas, são contabilizadas no elemento 339039, que é pessoa jurídica, né? Mas a maioria aqui são dos médicos que recebem por PJ. O valor foi de R$ 3.559.915,95, representando 25,43% do total das despesas correntes. Outro serviço de terceiros pessoa física, aqui entra basicamente o pessoal terceirizado, contratado via credenciamento. O valor foi de R$ 2.776.694,64, representando 19,85% do total das despesas correntes. E por fim, as outras despesas, né? As demais despesas, senão ficaria muito grande eu colocar aqui, eu coloquei as mais importantes. Então aqui as demais, R$ 194.908,00,
1,94, representando 1,4. Das despesas de capital, obras e instalações, foi de 206.290,48, o que representou 1,47% do total das despesas de capital, e equipamentos de material permanente, 110.170,32, que representou 0,7%. Então, esses valores são totais, ou seja, são aqueles valores que foram custeados com os recursos que o município aplicou do seu caixa livre, e mais aqueles recursos que o município aplicou com recursos com recursos vinculados que ele recebeu especificamente para investir na área da saúde. Então, o valor total, fechando lá com o valor, R$ 3.995.554,81. O valor pago foi o valor integral, sendo o saldo de resto a pagar zerado. Do valor total das despesas, agora elas estão aqui somando, custeadas com recursos do Caixa Livre, mais os recursos recebidos para aplicação na área de saúde, somando os dois e dividindo ele pelos blocos de custeio da saúde. Então, dessa forma ficou: atenção básica, valor total, R$ 8.718.101,42, assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 3.844.008,17, vigilância sanitária, R$ 383.490,54, vigilância epidemiológica, R$ 1.049.454,68. Totalizando, então, o valor total aplicado na saúde no exercício de 2021 de R$ 13.995.554,81. Bem, então, esses valores que eu passei aqui, eles estão também no portal da transparência do município, né, à disposição de toda a população. A fonte de informação são os dados extraídos do nosso sistema de contabilidade da Elotec, né, dos valores que estão lá registrados. Eu também me coloco à disposição tanto do pessoal do conselho, do pessoal que está aqui nessa audiência também, mas também de toda a população que possam estar assistindo essa audiência e tiver alguma dúvida com relação a algum valor que eu apresentei aqui. Então eu estou lá na divisão de contabilidade da prefeitura à disposição de todos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos, eu me chamo Renê, sou coordenadora da atenção básica e vim falar para vocês da audiência pública da saúde na atenção primária em saúde. É referente às 3 unidades básicas que nós temos no Orlando do Rio, Augusto Marques de Oliveira Filho e Santa Margarida. Nós tivemos os seguintes atendimentos ofertados em todas as unidades básicas, né? O preventivo, que é bastante realizado todos os meses, porém no Outubro Rosa a gente intensifica. As ações de planejamento familiar, pré-natal, puericultura, as vacinas do calendário vacinal e as campanhas desse calendário, como também as do Covid-19. Os testes rápidos, pré- e pós-consultas e visitas domiciliares. Também retiramos pontos. Em Santa Margarida eles não estavam fazendo por conta de demanda lá e eram encaminhadas outras UBSs. Curativos, as verificações de pressão e glicemia capilar, sempre com o pedido médico, e procedimentos de pequeno porte. A enfermagem em específico, ela faz os encaminhamentos de pacientes, né, para os serviços, faz orientações de prevenção de agravos, as notificações, as fichas de notificação do SINAM, faz orientações referente ao uso correto de medicações, faz solicitação de mamografia e orientações também no específico referente à amamentação, prevenção das ISTs, entre outros. Neste quadrimestre, mais ações que estavam reduzidas por conta da pandemia voltaram a ser agendadas
ainda numa escala um pouco menor, né, do que o habitual, e tudo dependendo da sazonalidade do Covid. Então, ora, de acordo com a cidade, com o nosso município, a gente conseguia aumentar essas ações, né, em dependência ao número de casos, ora a gente diminuía, mesmo sem decretos estaduais, municipais, mas a gente ainda teve que seguir boa parte de orientações referente à quantidade de casos de Covid. As equipes, então, do Estratégia, nós temos 5 equipes nos 3 postos, e no Orlando do Rio nós temos a enfermeira Júlia, a técnica Cauana. A Cauana está em asterisco porque foram as alterações realizadas no quadrimestre. A doutora Geice, de ACS, Adriana Chicarelli, Adriana Cardoso, Cléia Sussai, Josiana, Lisandra, Maricélia, Pamela e Patrícia. A segunda equipe é a enfermeira Magda, a técnica Eunice, a doutora Vivian. A Nice também foi uma alteração de equipe. O Lucas, que estava nesse quadrimestre, ele estava como ACS, porém foi transferido para a farmácia. A Andréia Teixeira, o Benedito, o Denilce, Laudiceia, o Marco Aurélio, a Dona Maria Teixeira e a Maria Luísa. Também temos, fora esses membros da equipe do Estratégia, nós temos como membros do posto a técnica Tairine, auxiliar de limpeza Roselene Correia. Na recepção temos a Tânia e a estagiária Maiara, que ficou só até setembro, no começo do quadrimestre. Temos 4 consultórios nesta unidade, ocupados então, né, em escala nesses consultórios, a doutora Geice, que ela faz 40 horas, a doutora Vivian 40, doutor Carlos Sabe, que ele vai lá de segunda e sexta-feira pela manhã, o doutor Waldner, também pediatra, de quinta-feira de manhã, o Dr. José Alberto ocupa os consultórios de segunda e quarta-feira. No Augusto Marques, Jardim Bela Vista, nós temos a enfermeira Mirella, o técnico Elvis e a doutora Aline. De ACS temos a Andréia Zucatelli, a Cléria e a Shirley. Temos de membro a Michele, porém ela se encontra afastada. Além desses membros, temos a técnica de enfermagem Roselene e a Márcia, auxiliar de limpeza a Lourdes, e na recepção a Vera, ela entra como cadastrada, porém também encontra-se em afastamento. E quem cobre essa vaga, no caso, nesses quadrimestres, foi a Rosilene. Os atendimentos, também com 4 consultórios nesta unidade, eles estão locados para o Dr. Edgar. Ele retornou, ele estava afastado no quadrimestre anterior, ele retornou, porém nós alocamos ele em rotinas administrativas porque ele está entrando com processo de aposentadoria. A doutora Aline Lopes, doutor Elândio, doutor Carlos Save, de terça-feira de manhã, e Waldner Lina, de segunda-feira de manhã. Em Santa Margarida, nós temos a enfermeira Beatriz, a técnica Rúbia e a doutora Thaís. De ACS, a dona Antônia, a Carla, Rosa, Rui e Suelen. Na segunda equipe, a Gabriela, de enfermeira, a técnica Iara e o doutor Jurandir. ACS, Cláudia, Isabel, José Rodolfo, Roseli e Rosenéia. Também temos a dona Edna Pires, que entrou em licença, tá? Ela é técnica de enfermagem, e a Lidiane. Auxiliar de limpeza Celina e recepcionista Juliana. Nessa unidade nós temos 2 consultórios que alteram a doutora Thaís, doutor Jurandir, o doutor Carlos Save, segunda-feira de manhã, e o doutor José Alberto, de terças-feiras de manhã. Então, na pandemia, como eu disse, a gente tem retornado algumas coisas, né, alguns procedimentos, então a gente voltou mais afim, né? A gente voltou a intensificar os acompanhamentos semanais por telefone domiciliar do paciente e família com Covid. Esse acompanhamento a gente está fazendo híbrido entre o hospital e o UBS. A gente tem feito esse acompanhamento e orientação às famílias, às pessoas que estão positivos ou suspeitas de Covid. Nós tivemos retomada de atendimentos a crianças e gestantes.
que estava diminuído, né? Então a gente já tirou a restrição de número de atendimentos. Continuamos com atendimentos com horários marcados, mas só para fim de evitar aglomeração. A gente já reduziu o tempo entre as esperas que nós tínhamos feito. Controle de pacientes na entrada das UBSs, limpezas da mão com álcool gel, né? A gente tem a disponibilização desse item para a população e a gente continua com a orientação de uso obrigatório de máscara. De produção nessas unidades, então nós temos as duas primeiras colunas do Orlando do Rio, a terceira coluna como Jardim Bela Vista, a quarta e a quinta como Santa Margarida. Então, consultas médicas, né, realizadas também fora de área, foi 1.218 na primeira equipe, 596 pela segunda. Em cima tem os nomes das enfermeiras responsáveis, 1.364 da Mirella, 498, 830. Acho que se eu for falar item a item acaba ficando muito extensa, essa apresentação vai ficar disponível. Então nós totalizamos na primeira equipe 9.900 procedimentos, 8.646 como segunda equipe, na terceira 5.270, 10.322 na quarta e 12.226 na quinta equipe, totalizando 46.364 procedimentos nas UBSs. Como um gráfico proporcional, né, nós temos no Orlando do Rio 21,19%, 40%, Mirella 11% e 41% no Santa Margarida. Aqui então um resumido, né, continua os 46.364 unificadas as equipes, e totalizando Margarida como uma campeã de procedimentos de 49%. No agendamento, no terceiro quadrimestre, nós tivemos a realização de 4.625 exames laboratoriais, 851 ultrassonografia, 469 exames de outras imagens, além da ultrassom, e 1.088 consultas com especialistas, totalizando 7.033 entre exames e procedimentos. Muito obrigada. Bom dia. Então nós vamos explanar os dados de atendimento do SAMU, tá? Em 2021, no terceiro quadrimestre. Então, no mês de setembro, o SAMU realizou no total 71 atendimentos, sendo desses nenhum caso de agressão, 39 atendimentos clínicos, 6 atendimentos de queda, 6 acidentes de trânsito, nenhum atendimento psiquiátrico, 2 gestantes, realizou 8 transferências para outros municípios, um ferimento por arma branca, nenhum ferimento por arma de fogo e outros atendimentos que não estão compostos nessas categorias. Também fez 2 apoios ao serviço de aeromédico, houve uma recusa de atendimento, atendeu um paciente queimado, verificou durante todos esses atendimentos 61 vezes pressão arterial do paciente, realizou 22 testes de glicemia e verificou 24 temperaturas. No mês de outubro, a equipe realizou 90 atendimentos, sendo uma agressão, 40 atendimentos clínicos, 10 atendimentos de queda, 7 acidentes de trânsito, 2 atendimentos psiquiátricos, atendeu uma gestante, realizou 9 transferências para outros hospitais, um atendimento por ferimento por arma branca, nenhum atendimento de ferimento por arma de fogo e 19 outros atendimentos. Então, houve 4 atendimentos de QTA. O que é o QTA? É quando a equipe já se deslocou para um atendimento e o paciente ou foi encaminhado ou eles desistiram da ocorrência e no código, no código Q, a gente diz que deu um QTA nessa ocorrência. Deu 3 etilistas, 4 óbitos, realizou 2 apoios ao serviço de aeromédico,
2 recusas mesmo de atendimento. Então, o QTA é diferente da recusa. O QTA é quando a equipe não chega a atender, ela está em deslocamento e essa ocorrência é cancelada. E a recusa é quando ela chega no local de atendimento e a equipe recusa o atendimento. E não atendeu nenhum caso de intoxicação e uma picada de inseto e uma crise convulsiva, 2 queimaduras. Nenhuma mordedura também. Verificou 65 vezes pressão arterial, realizou 26 testes de glicemia e 9 temperaturas. No mês de novembro foram 84 atendimentos, 3 agressões, 39 atendimentos clínicos, 3 quedas, 14 acidentes de trânsito, 1 atendimento psiquiátrico, 2 gestantes, realizou 12 transferências para outros hospitais, nenhum ferimento por arma branca, nenhum ferimento de arma de fogo e 10 outros atendimentos. Então, teve 2 QTAs, né? Atendeu 4 etilistas, 2 óbitos, fez 2 apoios ao aeromédico, não teve nenhuma recusa, nenhuma intoxicação, nenhuma crise convulsiva, queimaduras e nem mordedura de cachorro. Verificou pressão arterial 67 vezes, realizou 22 testes de glicemia e verificou 25 temperaturas. No mês de dezembro foram totalizados 97 atendimentos, 1 agressão, 56 atendimentos clínicos, 7 quedas, 11 acidentes de trânsito, 3 atendimentos de paciente psiquiátrico, 9 gestantes, 10 transferências a outros municípios, nenhum ferimento de arma branca, nenhum de arma de fogo e nenhum outro tipo de atendimento. Tiveram 6 QTAs, 3 etilistas, né, 2 óbitos, nenhum apoio ao aeromédico, houve uma recusa de atendimento, foram verificados 61 vezes a pressão arterial, 27 testes de glicemia e 13 temperaturas. Então, a gente tem que sempre agradecer, né, é uma equipe especializada, é um serviço que há quem ainda arrisque a vida para salvar a sua, né, também como os demais, a equipe do Samuel está sendo reestruturada, eles estão participando, porque houve a retomada de treinamentos junto ao município de Londrina, que é o nosso núcleo, ao qual a nossa regional pertence. Então, eles têm se capacitado e tem sido feito parte dessa estrutura. Nós também tivemos aí o cadastro do município para tentar pleitear uma renovação de frota para os próximos anos. É isso, obrigada. Bom dia, é sempre uma satisfação e motivo de orgulho, né, para a gente enquanto gestor, porque às vezes na correria do nosso dia a dia a gente não para pensar no quanto de investimento financeiro é empregado, né, o quanto a gente tem que fazer, às vezes, concessões, alterações para dar conta da demanda e para fechar as contas em dia. Isso é uma grande preocupação do gestor, fazer acontecer com aquela quantidade de recurso, e talvez a audiência seja um momento em que a gente para ver o quanto financeiramente foi empregado, mas o quanto de retorno também existiu, né? O quanto as equipes se empenharam, os funcionários se empenharam, e a gente conta cada vez mais com a participação das equipes e dos profissionais para que as metas sejam alcançadas, retomadas, né? Acho que vamos ter que, pelo andar todo da carruagem, nos acostumar com essa questão pandêmica. Aumenta um pouco a demanda, a gente diminui um pouco nossos atendimentos e depois retoma. Vamos ter que retomar nossas estratégias, nossos objetivos, mesmo diante das adversidades, para que para os próximos quadrimestres a gente consiga aumentar cada vez mais, né, os nossos objetivos, não só a quantidade, mas também a qualidade do nosso serviço prestado à população. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e que tenham todos um bom dia. Muito obrigada.